Shalom, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, para aprender com a palavra de Deus. E hoje aqui nós vamos ler, nós vamos estudar sobre Cristo, os discípulos de Cristo e o Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, toda a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Tudo bem, meus amados irmãos? Então, o objetivo da lição hoje é reconhecer a relevância do Espírito Santo na vida do crente, ressaltar o revestimento do poder pelo Espírito Santo, compreender a importância de viver cheio do Espírito Santo. Tá? E nós temos um texto de referência que está em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam os habitantes, judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Irmãos, antes de nós iniciarmos essa lição, eu vou fazer uma oração, tá? Para que Deus venha nos abençoar e nos abrir esse entendimento maravilhoso que é a palavra dele. Vamos orar agora? Amado Deus, poderoso Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por este momento maravilhoso, Pai. Este momento onde eu vou transmitir a tua palavra e abra o entendimento dos irmãos, Pai, que estão assistindo, Senhor, esta aula, para que compreenda o poder, Senhor, da tua palavra, esse poder transformador. Pai, eu te peço neste momento que o teu Espírito, Senhor, abra o entendimento de todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos iniciar pela introdução. Eu vou ler aqui, mas também eu vou explicar o que significa vento, porque quando você vai lá em Atos 2, versículo 2, fala de um vento, tá? Eu vou explicar o que significa a palavra vento, ok? Então vamos lá, introdução. O Espírito Santo estava presente tanto na criação quanto ao longo da história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Ele opera o novo nascimento, produz o fruto no caráter cristão, capacita para os serviços e ajuda na caminhada cristã. Então nós temos João 3,6, Gálatas 5,22, Atos 1,8, Romanos 8,26. Portanto, convém estar atento à exortação. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. Tudo bem? Então, antes da gente iniciar para a ação do Espírito Santo, vamos entender o que significa esse vento. Quando a gente vai estudar o hebraico, o Espírito de Deus é conhecido como Ruach HaKodesh. Então, vento significa espírito para eles. E o vento significa sopro, tá? Então, espírito significa vento e sopro. Então, Ruach HaKodesh significa santo. Tem uma música até da Fernanda Brum, que canta Kadosh, né? Então, Kadosh significa santo. E quando eu uno Ruach HaKodesh, então eu uso o artigo. Então, é espírito do santo, tá? Mas, aqui, na tradução, a gente tirou a preposição, o artigo,
E nós só ficou o Espírito Santo. Tudo bem? E também o Rakodesh também significa espírito de santidade, espírito do santo, certinho? Entendido? Então, vento na cultura hebraica significa espírito. Por isso que aqui é falado de vento. E quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, ele também fala sobre o vento. Ninguém sabe para onde vai. Certo? Entendido? Beleza. Agora nós vamos para a ação do Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo nos inspira a proclamar a palavra de Deus. Em 2 Pedro, 1, 22. No Antigo Testamento, ele fazia com que os profetas pronunciassem. Olha que interessante. O poder de Deus. Vamos falar do poder de Deus? Né? O poder de Deus, ele capacita a liderança, ele traz os dons da profecia, sabedoria e habilidade e transformação. Por isso que no Antigo Testamento, ele fazia o quê? As pessoas elas proclamavam a palavra de Deus. Vamos lá? Capacitação para a liderança. Então, ele capacitava juízes, reis, profetas, que receberam o Espírito para realizar tarefas específicas. Exemplo, Sansão, Davi, Saul e outros mais, tá? Profecia. O Espírito capacitava os profetas para comunicar a vontade de Deus. Ok? Nós temos Samuel, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros tantos profetas. Sabedoria e habilidade, como em Êxodo 31:3, quando Belisael foi cheio do Espírito para criar o tabernáculo. Sim, é Deus que nos dá sabedoria e habilidade para fazer determinadas funções, certo? E ações. Transformação interior. Olha que importante a gente entender sobre isso. Como prometido em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, o Espírito transforma corações em pedra em corações de carne. O que é um coração de pedra? É um coração que é incapaz de entender a vontade de Deus e cumprir os seus mandamentos. E quando ele se transforma em um coração de carne, ele está o quê? Ele está sensível a isso. Então, em Ezequiel 36, ele fala bastante sobre isso, tá? Também nós temos as nomeações, ok? O Espírito também é conhecido como Espírito, sopro ou vento, que indica o quê? Indica o poder e a presença de Deus, tá? Também nós temos o Espírito de Deus, que é usado na criação. Então, são dado esses nomes ao Espírito Santo, tá? Então, Espírito, sopro e vento indica o poder e a presença de Deus, tá? Espírito de Deus usado na criação. Nós temos também o Espírito do Senhor. Lembra que quando a gente lê no Antigo Testamento, que fala, olha, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, de Davi, dos profetas, tá? Então, ele destaca o quê? Uma ação divina em líderes e profetas. E nós temos também o teu Espírito Santo, usado em orações, como a de Davi, em Salmo 51:11, que Davi fala, Senhor, não tires de mim o teu Espírito. É lindo esse salmo. E nós vamos também no Espírito de vida, que está em Gênesis 6:17. Certinho? E aqui nós temos vários textos bíblicos que corroboram com essa ação, com o Espírito Santo. Tudo bem? Só que quando a gente volta lá na lição, né? Aqui fala do batismo com o Espírito Santo, fala da promessa confirmada nos evangelhos e a promessa que se cumpre em Pentecoste, tá? A promessa que se cumpre em Pentecoste, ali tem segredos maravilhosos. Porque Pentecostes, quando a gente vai em hebraico, significa Shavuot, tá? É a festa do quê? Penta significa 50 semanas depois da saída do Egito, ok?
Então, aqui tem um segredo tão lindo que neste momento eu não posso explicar, tá bom? Que vai fugir um pouquinho. Na verdade, fugir não vai, mas não é esse propósito agora, certo? Então, vamos lá, no batismo com o Espírito Santo. Além da ação, o Espírito, desde a criação, também as profecias apontavam para um derramamento do Espírito Santo sobre a terra, como podemos atestar no livro do profeta Joel, né? Quando a gente lê, eu vou só abrir aqui, do profeta Joel, para a gente entender. Deixa eu abrir aqui o livro a palavra do profeta Joel, porque ele fala muito sobre desse derramamento. E para você ter ideia, Pedro usa, né, este texto como base para explicar Atos 2, tá? Vou abrir aqui rapidinho Joel. Vamos lá? Depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Seus filhos e filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os rapazes terão visão. E também derramarei o meu espírito sobre escravos e escravas. Ok? Essa profecia que Joel recebeu foi base para Atos 2, né? Que foi a coisa mais linda, porque a promessa do batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja, para os cristãos, para todos os cantos do mundo, né? Conforme a palavra de Deus. Receber o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Portanto, todos os crentes batizados com o Espírito Santo é salvo, mas nem todo salvo é batizado com o Espírito Santo. O batismo significa um selo, uma aliança que a gente faz com o Espírito de Deus, tá? Por isso que nós não devemos, lá na introdução, falar: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Porque João Batista veio fazer um batismo, mas ele veio fazer essa imersão na água. Essa imersão significa o quê? Arrependimento. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma ligação entre você e Deus, tá? É uma união, como se fosse um casamento. Então, por isso que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, certo? Então, a promessa é confirmada nos evangelhos. Antes de Jesus falar sobre o derramamento do Espírito Santo, João Batista havia dito que o batizava na água, mas viria um mais poderoso após ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? E é tão engraçado que quando você lê lá no Antigo Testamento, Deus usava muito essa expressão fogo fumegante, né? Então, essa expressão fogo é algo muito importante que vocês devem ficar atentos. Então, esse fogo, sabe quando a gente sente aquele poder maravilhoso e arde aqui dentro de nós, essa chama, né, essa vontade insaciável de conhecimento da palavra, que às vezes você fala: Deus, por que eu tenho tanta fome da tua palavra, eu quero aprender tanto da tua palavra, eu quero tanto louvar a ti, e a gente não sabe. Então, esse fogo que arde dentro de nós. Por isso, e ele fala desse batismo, desse selo para conosco. Tudo bem? Então, por isso que João Batista, ele batiza com água, que significa arrependimento. Mas Jesus é o quê? É o que liberou para nós o Espírito Santo, certo? Então, a promessa que se cumpre aonde? Se cumpre na festa do Pentecoste. O cumprimento dessa promessa sobre a descida do Espírito Santo, como pronunciada pelo profeta Joel, ocorreu no dia de Pentecoste, ou seja, a festa de Shavuot, né? Que significa Penta 50. 50 dias depois da festa de Páscoa, ou da saída do Egito, tá? Causou profunda transformação nos discípulos, tá? Então, o medo deu lugar à coragem ousada,
E é uma coisa muito engraçada que quando a gente se sente muito fortalecida por Deus, Ele nos dá coragem, Ele nos dá uma força capacitadora e o Espírito Santo é essa força capacitadora, né? Ele tira alguns medos, algumas inseguranças. Então, até para mim falar aqui, para mim gerou medo e insegurança, mas Deus está me capacitando diariamente. Então ele tira, ele deixa a gente mais ousado, tá? Por isso que se fala muito de ousadia na Bíblia. Sabedor de que os discípulos precisaram desse revestimento após sua ascensão ao céu. Jesus ordenou a eles que não saísse de Jerusalém até que fosse revestido de poder, pois o outro Consolador seria enviado e os encheria e os capacitaria para a obra de expansão do Evangelho. Lucas 24, 49. Tá? Então, o Espírito Santo é essa força capacitadora, é essa força que nos impulsiona a fazer coisas que antes a gente não fazia, a ter coragem, a ter ousadia, tá? E ele nos reveste. Porque quando você vai agora no tópico 2, revestidos de poder, porque nós temos o revestimento do Espírito Santo, o Espírito Santo e o serviço, tá? E o revestimento do poder do alto do céu. Quando você começa a entender, você vai entender muita ação divina ao longo da história. O Espírito Santo, ele sempre agiu. Mas antes, este revestimento era para alguém que fosse escolhido para uma determinada tarefa. Não eram todos que tinham acesso. E Jesus, ele veio o quê? Ele veio fazer com que todos tivessem acesso a esse poder divino, porque era restrito, né? Nós temos Davi, né, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, né? Então nós temos essas informações para quê? Para que quando chega em Atos 2, essa liberação, esse derramamento, esse fácil acesso ao Espírito de Deus. Hoje, nós temos fácil acesso ao Espírito de Deus. Então, esse derramamento nos deixou com fácil acesso. E quando a gente se reveste, o que é se revestir no Espírito Santo? Né? Porque você fala assim, o que é isso? É quando a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra, porque a palavra ela dá muito direcionamento para que a nossa vida comece a ser transformada e a gente começa a agir de acordo com a palavra. Tanto é que Jesus, ele falou que a função do Espírito Santo seria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Quando ele fosse derramado. Então, o que é convencer o homem do pecado? O que é pecado? O que é certo ou errado, tá? Então, a gente sabe o que é certo, o que é errado. E quando a gente vai da justiça, a justiça é uma conduta justa que está em conformidade com a palavra de Deus. Isso é justiça. Então, a gente tem que agir com justiça de acordo com a conformidade da palavra. E o juízo aí é você responder por todas as suas ações. E Deus deixou muito claro isso. E quando a gente vai se revestindo da palavra de Deus, a gente se revestindo em oração, em santificação, a gente vai nos revestindo para quê? Para ter força, porque Ele vai nos capacitando a todos os dias. Às vezes você tem dúvida de um determinado de um determinado problema, não sabe como solucionar, então Ele nos capacita nessa vida diária, tá? Nós vamos para o tópico 3. Cheios do Espírito Santo, ou seja, essa imersão no Espírito Santo, é a coisa mais linda, né? Aqui nós temos o tópico, Pedro e João foram cheios do Espírito. Pedro, João e Tiago eram considerados como coluna da igreja primitiva, Gálatas 2:9.
Esse reconhecimento não tornou orgulhosos. Pelo contrário, ele mantinha uma vida de comunhão constante com Deus e se enchiam, né, do Espírito pela oração. Lembra que eu falei? Como é que eu me revisto? Pela oração, pela dedicação na palavra. Gente, mesmo assim, a palavra de Deus, ela se torna um pouquinho complicada, ela é complexa. É como se ela fosse assim, um quebra-cabeça. E você precisa unir esse quebra-cabeça. Quando você começa a se revestir, Deus vai juntando esse quebra-cabeça. Por quê? Ele faz isso? Porque é só para os seus. É só para aqueles que realmente procuram que ele começa a dar esse entendimento. Por quê, gente? A Bíblia ela é muito poderosa. Ela tem uma ação muito transformadora. A palavra de Deus é como se ela tivesse viva. É como ela foi escrita há milhares de anos atrás, mas ela traz informações para a nossa vida aqui presente. Então, ela tem um poder gigantesco e nem todo mundo pode ter acesso a esse poder. Ela está acessível a todos, mas nem todos podem ter acesso. É aqueles que realmente buscam a Deus com todo o seu coração, tá? Então, aqui, Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. E nós temos Paulo. Gente, as revelações de Paulo é algo sobrenatural. E a gente precisa entender que Paulo, sem a capacitação do Espírito Santo, não conseguiria fazer 1/3 do que ele fez. Então, é o Espírito Santo que vai capacitar você, ok? Vamos ler aqui, tem uma coisa muito interessante que está escrito em Isaías. Deixa eu só procurar aqui, ou em Isaías não, desculpa. Coríntios 12, 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Um é dado pelo Espírito, a mensagem de sabedoria, o outro pelo mesmo Espírito, a mensagem do conhecimento, a outra, fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para realizar milagres, a outro profecias, a outro discernimento do Espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são operadas pelo mesmo Espírito único. E ele a distribui cada um como ele quer. Então você será usada pelo Espírito de acordo como ele quer. Então, às vezes, nós temos uma mania muito feia de criticar o outro, a profissão do outro, se a mulher escolheu ser só dona de casa, se a mulher não trabalha fora, se a mulher ou o homem que escolhe tal profissão, e assim sucessivamente. A gente critica tudo, só que a gente não sabe que quando a gente critica o próximo, a gente também está criticando a Deus. Porque você não sabe o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. E quando a gente faz essa ação, você entristece sim o Espírito de Deus. Então nós precisamos parar de criticar o próximo. Por que aquela pessoa fica em casa? Não, você não sabe por que aquela pessoa fica em casa. Você não sabe por que algumas coisas acontecem com aquela pessoa. Então a gente tem que parar com isso. Porque Deus é essa força capacitadora. Você não entende o propósito divino naquela pessoa, somente pertence a Deus. Esse segredo é dele. Então, isso é muito importante, porque quando a gente para de se preocupar com o que o outro faz e se preocupa com a gente e ajudar o próximo, você começa a entender o Espírito Santo, tá? Também tem em Coríntios, onde aparece uma coisa muito, muito linda, né? Em Coríntios 2:10, 12. Mas a nós, Deus nos revelou pelo Espírito,
O Espírito sondou todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Deus. Entenderam por que nós não devemos criticar o próximo? Porque você não sabe o propósito que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Então, vamos parar com isso e focar na palavra de Deus e nos revestir de todo o conhecimento. E para a gente iniciar, para a gente concluir esta lição, eu trouxe um conhecimento para vocês, tá? Se vocês pegarem Apocalipse, do 1, 20, vai falar das 7 lâmpadas, dos 7 castiçais, tá? Eu trouxe aqui a menorá. A menorá, ela tem um segredo muito lindo do Espírito Santo. Ele é conhecido como o quê? Os 7, deixa eu até colocar aqui, para vocês entenderem aqui, tá? Então, aqui, ele é conhecido como os 7 Espíritos de Deus, que é onde você vai lá em Apocalipse 1 e 20, tá? O que a menorá tem a ver com o Espírito Santo? Vamos abrir em Isaías 11 e 20? Isaías 11, 2. O Espírito de Deus repousará sobre ele, e o Espírito da sabedoria e do conhecimento. Vocês observam aqui que essa haste, nós temos aqui um ponto central. Essa daqui é o Espírito, e é daqui que Deus emana todo esse poder. Então, essa haste aqui, ela é a força capacitadora. Então, Espírito do conhecimento, Espírito do entendimento, Espírito da sabedoria. Espírito do conselho e do poder, que também pode ser fortaleza, tá? Ou força. Espírito do conhecimento e temor. Vocês estão vendo que somente uma, e essas lâmpadas eram acesas por causa dessa daqui. Era essa daqui que passava todo o óleo para acender a luz. Então, você precisa entender que o quê? Que o Espírito Santo é a fonte da unção, o poder divino que capacita uma pessoa a cumprir a vontade de Deus e a realizar a sua obra. Ele confere sabedoria, força, direção sobrenatural, sendo essencial para aqueles que são chamados para os ministérios espirituais, liderança e serviço. Essa emanação nos ensina que sem a capacitação do Espírito, somos incapazes de realizar qualquer tarefa verdadeira e significativa para o reino de Deus, né? Então, a sabedoria, ela é essencial para lidar com os dilemas, olha isso, e desafios do cotidiano, de maneira que honre a Deus, tornando decisões alinhadas ao seu propósito. Olha que interessante, né? Isaías 11, 2, você pode ler e observar pela menorá, tá? E você vai em Apocalipse 1, 20, tá bom? Que fala sobre essas 7 lâmpadas, tá? Que são os Espíritos de Deus. Tudo bem? Entendimento. Essa emanação não apenas absorve o conhecimento, mas também proporciona clareza, ajudando a pessoa a fazer conexões espirituais entre diferentes partes da vida e da Bíblia, para aplicar esse entendimento de maneira prática. Lembra que eu falei para você que a palavra de Deus, ela está acessível a todos, mas nem todos consegue compreender. Por quê? Por que não consegue compreender? Porque Deus, ele vai mostrar para os seus essa conexão. E ela é linda, essa conexão, quando você começa a entender. Você sabia desta conexão? Não. Então, conforme eu fui crescendo, Deus foi me dando essa conexão, foi me capacitando, entendeu? Nós temos também o conselho.
Gente, lembra Salmo 1, bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que nem se assenta às ordens dos escarnecedores. Olha que lindo. Ele oferece a orientação em situações onde a mente humana sozinha não pode alcançar a solução ideal. Essa emanação é essencial para aqueles que buscam não apenas saber o que fazer, mas como agir de forma correta e com a mente de Deus. Olha que lindo, né? Fortaleza, ou poder, ou força. Ela é essencial, necessária em tempos de oposição, onde é necessário agir com firmeza, determinação. Essa emanação é o que capacita a pessoa a agir com vigor espiritual, mantendo-se firme, mesmo diante de grandes obstáculos ou provações. Conhecimento. O conhecimento capacita a vida prática e espiritual. Olha que lindo, vida prática, o cotidiano, a vida de hoje que nós estamos vivendo, e espiritual, proporcionando clareza e entendimento sobre como viver de acordo com a vontade de Deus. Olha que lindo o conhecimento. Gente, a coisa mais linda, Deus é lindo, né? Temor do Senhor, tá? O temor do Senhor, que às vezes a gente não entende muito. O que é? Para ter medo de Deus, né? O que é esse temor? Vamos compreender? O temor do Senhor é a reverência e o respeito profundo pela santidade de Deus. Essa emanação é fundamental para viver uma vida de obediência. Não por medo, mas por um entendimento profundo do caráter divino e do seu poder. O temor de Deus é a base de uma vida que busca de maneira justa, honrada, a santidade e a soberania do Deus em todas suas ações. Gente, hoje a palavra, ela foi muito linda, né? Nós falamos hoje do Espírito de Deus. E nós precisamos entender quão importante ele é na vida do crente. Então, esta lição, ela nos traz consciência para entender por que essa conexão com o Espírito Santo, esse revestimento, essa aliança é tão importante na vida do crente. Meus amados irmãos, eu encerro por aqui, tá? Eu gostaria muito de agradecer esse momento tão especial que Deus nos proporcionou. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.